férias, né? Quem tem filhos pequenos deve estar com eles em casa, administrando, né, no acampamento, às vezes na colônia de férias. Mas, gente, ter filhos, né, é uma bênção de Deus. Na Bíblia sempre se demonstrava isso, que a possibilidade de ter filhos era bênção de Deus. Inclusive, algumas pessoas acabaram por pecados sendo amaldiçoadas por Deus e perdendo a possibilidade de ter filhos. Filho, segundo a Bíblia, é herança de Deus. E eu quero louvar a Deus por cada criança, né, que está agora com a gente aqui. De repente não está vendo o programa, que deve estar dormindo, né? Mas eu quero abençoar cada criança, cada menino, cada menina, né, cada garotinho, cada garotinha que Deus tem dado para cada um de nós como presente. De repente não é seu filho, de repente é teu sobrinho, é teu neto, é tua neta, né? Mas eu quero abençoar em nome de Jesus. E quero abençoar a nós adultos com a palavra de Deus, que nos dá uma orientação sobre como lidar com os pequenos, com os filhos. E eu gostaria de que nós pensássemos que os nossos filhos são os nossos melhores e maiores alunos, né? Os meus filhos são meus alunos, seus filhos são seus alunos. E para meditar sobre essa verdade, que os meus filhos são meus alunos, há um texto que está no último livro do Pentateuco, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último dos 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. É um texto clássico, é um texto muito lido nas igrejas e precisa ser bem entendido. Então, Deuteronômio, no capítulo 6, se você está com a sua Bíblia, por favor, pegue. É muito importante que durante a devocional você se debruce sobre o texto. Eu, de repente, vou contar alguma ilustração aqui. Isso é secundário. Isso não tem a mesma relevância do que o texto da Palavra de Deus, porque é ele que transforma a nossa vida. Abriu sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, vamos lá então dos versículos 4 a 9. São apenas 5 versículos, mas é muito importante que a gente entenda. Eu estou com a nova versão internacional, talvez seja um pouquinho diferente se você está com a corrigida ou a versão atualizada, mas a essência é a mesma. Eu vou ler então. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto foi dado para o povo de Israel um pouco depois de Deus ter dado a lei, os mandamentos, as orientações, os estatutos, né? O padrão moral de Deus para o povo dele. E Deus orientou ao povo de que não apenas deveria ter aquela lei, aqueles mandamentos, como algo distante, algo do passado, uma referência distante. Não. Deus disse que aquilo ali deveria ser, deveria entrar no coração das pessoas. Aquilo ali deveria ser a demonstração do próprio amor a Deus. E aí Deus, né, mostra para o povo que eles deveriam educar as crianças, porque a ênfase aqui é que você deve ensinar isso aos seus filhos. No versículo 7 diz, ensine-as aos seus filhos. E aí vem primeiro a questão do pré-requisito, sabe, tio Uli, que é muito interessante. Qual que é o pré-requisito para um pai, para uma mãe? E aí eu estendo para um avô, para uma avó, para um tio, para a tia. Quais são os 2 pré-requisitos para que você possa ser um bom professor de seu filho? Primeiro pré-requisito está no versículo 6, que diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeiro tem que estar no coração primeiro. Não é? Do papai. Não. Do papai. Primeiro, assim, não basta estar na mente, não basta memorizar a palavra de Deus, é importante, tá? Decorar a palavra de Deus é muito importante, mas além do cérebro, tem que descer para o coração. Eu tenho que amar, eu tenho que crer na palavra de Deus. Ela tem que fazer parte da minha vida, porque isso autoriza o fato de ensinar. Eu, por exemplo, tenho o privilégio e a maior honra é poder ministrar e ensinar a palavra de Deus. Eu amo meu ministério. Né? Eu agradeço a Deus a cada dia de ter um ministério de ensino. Mas profissionalmente também eu sou professor de diversas disciplinas, na área de história, na área de educação, na área de políticas públicas. Mas, por exemplo, quando eu estou ensinando, é igual políticas públicas, por exemplo. Quando eu ensino políticas públicas e há políticas públicas que eu ensino com autoridade de quem acredita naquela política pública. Tem política pública que eu menciono.
Mas por quê? Porque eu não acredito. Certas políticas públicas governamentais são políticas públicas, para mim, ideológicas, políticas públicas... muito teóricas. Demais. Muito teóricas, eleitoreiras. Então, os alunos percebem, quando eu estou dando aula, da política pública que eu creio, que eu concordo, das políticas públicas que eu sei que existe, mas eu só ensino. O aluno vê isso, o aluno vê se a gente acredita ou não. O filho também. Quando a gente quer ensinar a palavra de Deus, a gente tem que acreditar no que a gente está falando para a criança. Primeiro pré-requisito, então, ter no coração, né, diz isso, que todas as palavras estejam no seu coração, no coração do professor, do pai, da mãe, do vô, da avó. E segundo pré-requisito, ensine-as com persistência. Na versão atualizada, se você está com ela aí, tem uma expressão que é muito interessante, tio Uli, que nós fomos evangelizados na mesma época, né, tio Uli? A gente foi evangelizado, possivelmente você foi, né, com a versão atualizada, que tem aquela expressão, e tu as inculcarás a teus filhos. Essa expressão inculcar, tu as inculcarás, ela dá o que a gente chama de falso cognato, né? A pessoa pensa que inculcar é abrir a cuca do menino e enfiar a palavra... Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Inculcar não tem nada a ver com cuca, não, gente. A palavra inculcar até não é muito usada no português, por isso que a NVI traduz com persistência. Inculcar é atuar persistentemente. O segundo pré-requisito não é forçar o menino, decora a palavra de Deus. Não. O segundo pré-requisito, além de ter no coração, você tem que ser persistente. Você tem que vencer a zona de conforto, você tem que levar... A criança não quis ir um dia na igreja, no outro dia você vai levar de novo, tenta uma alternativa diferente. Insista, persista no processo de educar seu filho, porque esse mundo, a onda desse mundo vai querer levar teu filho para longe de Deus. Então, requer esforço colocar seu filho no caminho de Deus. É nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza requer esforço, requer o quê? Persistência. Se você largar a mão, querido, vai te levar para longe de Deus. É para onde o mundo vai te levar, para onde a mídia secular vai te levar, para longe de Deus. Tendo esses dois pré-requisitos, crendo na palavra de Deus, né, e insistindo, persistindo, vem as 3 estratégias. Rapidamente vou dizer quais são essas estratégias. Versículo 7 diz, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho. Primeira estratégia para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, nossos melhores alunos, conversar. Gente, bater papo. Às vezes nós somos formais demais na educação dos nossos filhos. E a formalidade nos distancia. Quando a gente tem um processo de educação que nós chamamos informal, que é um processo mais natural, a própria aprendizagem fica mais natural. É bater papo mesmo. Pega as situações do cotidiano e converse com seu filho. Não precisa, porque às vezes você chega na casa tem aquele cultinho, tradicional cultinho. Aí bota os meninos lá, um canta um hino, o outro recolhe a oferta, o outro prega. Fica uma coisa muito formal. Não sou contra a educação formal, não. Acho que ela é importante, mas deixa que a igreja faça esse processo formal. Que o cultinho na sua casa, se você faz um cultinho, seja um cultinho mais descontraído. Que a criança tenha liberdade de perguntar, que ela tenha liberdade... Inclusive, se ela fizer perguntas que te deixem de saia justa, porque a criança faz isso. Não é? Ela pergunta certas coisas que a gente fica, gente, eu não tinha pensado nisso. Não é? Lembra que eu comentei da mulher de Ló que jogou para trás, não olhou para trás? A criança sempre perguntava, mas por que não pode olhar para trás? Não é? Tem criança, tio Uli, que tem medo do Malamém. Malamém, a criança, Malamém, o que é Malamém? É um monstro. Mas por que, filho, você tem medo do Malamém? Porque toda vez que o senhor faz oração comigo, e livrai-nos do Malamém. Mas é sério, isso foi uma pergunta de uma criança. Agora, a criança só teve chance de entender que Mal-Amém, que o pai falava no final da oração, estava soando como Malamém, como uma entidade, que era outra coisa, porque ela conversou. Eu conversei com uma evangelista de criança, a Kate, que ela da APEC, você deve conhecer com certeza. E ela estava falando quando ela era criança, e ela da nossa geração, tinha um cântico de criança que é assim, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz, é crer nele agora, de todo o coração, menino sem demora, abraçai a salvação. Então esse abraçai a salvação, gente, ela falou comigo, isso foi no encontro da PEC, eu estava falando sobre essa temática, ela falou assim, Cássio, sabe o que aconteceu quando eu era pequeno? Esse negócio do abraçar a salvação, a gente usava muito saia na igreja. Eu pensava que a gente tinha que fazer assim, sabe, levantar a saia, assim, igual as meninas fazem, e abraçar a salvação. Abraçaia. Agora, percebe? A criança, ela não entende a linguagem. Isso, a gente só vai entender o que ela entendeu do que a gente falou se a gente conversar.
Né? O ensino em casa, primeira estratégia, bata papo com seu filho, dialogue com seu filho, ouça o que ele está entendendo das coisas que ele está ouvindo na igreja, converse com seu filho. Primeira estratégia. Segunda estratégia, versículo 8 diz, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Literalmente, o judeu faz isso hoje, o judeu ortodoxo faz isso hoje. Se você tiver curiosidade, entre no Google, lá, digita lá, judeu ortodoxo, digita aí, amarrar na testa, você vai ver que eles amarram as tiras aqui no braço, né, com a palavra de Deus, a caixinha com a palavra de Deus, e amarram na testa também uma caixinha com a Torá. Eles pegam literalmente Deuteronômio 6, né, como símbolo da presença de Deus. É óbvio, gente, que nós, como cristãos, temos que pegar o princípio disso, não ser literais, saímos com isso aqui amarrado aqui no braço e na testa. Mas qual que é o princípio? Né, para a educação dos nossos filhos, para sermos professores dos nossos filhos. Além de conversarmos com ele, nós temos que levar a palavra onde formos. Não podemos ser cristãos só da igreja. Não podemos ter uma vida de dicotomia. Na igreja eu sou santo, né, em casa eu sou longe de ser santo. O filho percebe isso. Levar a palavra de Deus, levar caminhando. Pode ser que você coloque lá um Jesus, um versículo da Bíblia, né? Muito legal isso. Mas você está andando de carro, por exemplo, na minha época, eu lembro quando eu fui missionário, às vezes eu ia para o campo de Kombi, né? Era 5 dias de viagem. Uau. E os meus filhos, que já são jovens, são 25, 24 anos hoje, eles eram pequenininhos. A gente, na época, tinha fita cassete. Né? Tinha os cânticos. A minha mãe me contou como é que era. Você não tinha fita cassete, né, tio Uli? Mas tio Uli lembra, você lembra da Romilda, tio Uli? Lembro, Romilda canta e conta. A gente pegava as fitas cassetes da tia Romilda. Ela mora no Canadá hoje, Tá no Canadá? Que legal. Gracinha. A Romilda pegava os cânticos tradicionais, esses que a gente cantou aqui, e botava a fita cassete. E ficávamos ouvindo, era 4, 5 dias de música. Mas o que acontece? Essas músicas, elas iam fazendo efeito. A gente estava levando a palavra de Deus, que eram músicas também que traziam a palavra de Deus. Claro. Ou às vezes historinhas bíblicas, né? Aquelas histórias. Eu estava fazendo uma limpeza em casa, quanto VHS eu tenho de história bíblica? Eu tenho também. Muito VHS. Eu pensa, por que eu fiz isso? Por que eu gastei dinheiro com isso? Não, eu investi. Eu estava cumprindo o que Deuteronômio diz, levando a palavra de Deus onde eu fosse. Porque meus filhos iam ser impregnados pela palavra de Deus. Não adianta, gente, só deixar que a igreja só faça isso. Não. É importante demais o ministério da igreja. Mas se você, como pai e mãe, não levar a palavra de Deus, andando do carro, conversar com o seu filho sobre a palavra de Deus, músicas, aí ó, Rede Super. Olha a importância, então, de uma TV. Queridos, começou o Big Brother lá na outra TV. Gente, você vai deixar seu filho ver aquele negócio? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Certos desenhos animados, gente. Coisas, Tchuli, a gente conversa com o Igor Sicarini, que trabalha com questão de desenho animado, com quadrinhos do Ministério J5. Ele fala que são coisas, eu não entendo muito, porque ele pesquisa, esse é ele que sabe. Ele falou que tem valores satânicos nesses desenhos, valores mesmo. Não, e às vezes, assim, assuntos que você vê que é intencional. Eu assisti um capítulo, falaram tanto de um capítulo de um desenho animado, e eu fui procurar esse desenho animado, tá lá o papai e o filho no Muro das Lamentações, né? E o filho vai, pega um bilhetinho que está no muro, abre, lê, enrola e devolve. Anda mais um pouquinho, pega, abre, enrola, devolve. Aí o pai pegou e falou assim, fulano, o que você está fazendo? Aí eu estou brincando de Deus, lendo o pedido de oração e fazendo o que não é comigo. Gente, olha, e percebe o valor que está sendo aí, que Deus não se importa com os pedidos. É verdade. Né? Uma criança que vê um desenho desse começa a construir, mesmo que no inconsciente dela, um distanciamento de Deus. Levar a palavra de Deus para onde a gente for, segundo princípio. Né? Amarrar no braço, amarrar na testa, quer dizer isso, caminhe com a palavra de Deus. Seja um cristão dentro da igreja, mas fora da igreja também, porque teu filho vai ver mais o seu cristianismo fora da igreja, no cotidiano, do que dentro da igreja. E o terceira maneira, além de conversar, além de levar a palavra de Deus onde eu for com meu filho, terceiro lugar, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Se você também tiver curiosidade, digita lá no tio Google, né, batente de porta de judeu. Você vai perceber que o judeu, que é judeu mesmo, do lado da porta da casa dele, ele coloca uma pequena caixinha dourada, na verdade é um pergaminho assim, simbolizando que é a palavra de Deus. Isso é muito forte, porque segunda, que olha o raciocínio aqui da palavra, né? Você pode ensinar seu filho, você tem que conversar, você tem que andar onde você estiver, né? Levando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que ser o centro na sua casa. Esse negócio de colocar na batente da porta é simbólico, isso é um símbolo. Também não adianta você ter esse símbolo lá, se lá dentro, na televisão, você está vendo pornografia, ou está vendo desenho satanista, ou está vendo novela que incentiva, que ridiculariza a palavra de Deus. Dentro da sua casa também, a palavra de Deus tem que estar centralizada. Tem alguns que pegam a Bíblia e usam a Bíblia meio de amuleto, né?
Pega lá, abre no Salmo 91. 91, né? em cima da televisão, Em cima da televisão e tal. Gente, eu até respeito, entendo que a pessoa faça isso, mas não basta fazer isso. Né? A Bíblia não dá sorte, não. Mas a Bíblia tem que ser entendida, tem que ser centralizada no cotidiano da sua casa. Né? Converse mesmo com o seu filho. A programação, você tem que ser radical com relação à programação para os seus filhos. Não estou falando que a pessoa vai ver Rede Super, não. Né? Mas procure, se você vai eventualmente ver alguma outra coisa, olhe o que o seu filho está vendo, porque a palavra de Deus tem que ser o centro da sua casa. Tem que ser o centro da sua vida. Eu lembro que isso aqui é uma referência clara ao que aconteceu algum tempo antes, porque o povo aqui estava no deserto. Mas esse povo aqui sabia muito bem que alguns anos antes, esse povo havia sido liberto do Egito. E lembra qual foi a última evidência antes da travessia do mar, do poder de Deus, da separação do povo de Deus? Deus mandou que na casa de cada israelita, de cada judeu ali, né, de cada família do Senhor, fosse passado o quê? O sangue do cordeiro. Né? O sangue da primícia, do cordeiro que fosse a primícia. E o anjo da morte passou. E nas casas em que havia o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrou. Aquela família foi preservada. Isso é muito sério. Né? Os judeus colocam aquele negocinho como um símbolo. Né? Mas, gente, esse é simbólico. A questão é, a tua família está sendo preservada? Existe o sangue do cordeiro na porta da sua casa? Simbolicamente, o que eu estou dizendo. Ou, dentro da sua casa, Jesus é o centro, a palavra de Deus é o centro. A tua casa ela está conforme a vizinhança que eventualmente não teme ao Senhor, ou você é uma luz, a sua família é uma luz. Né? O meu desejo, a minha oração é que eu seja o melhor professor para os meus filhos, que você seja o melhor professor, a melhor professora para os seus filhos. E para isso a gente precisa seguir os princípios dados aqui em Deuteronômio 6. Primeiro que a gente tenha no coração, né, essa palavra e que a gente seja persistente. E depois a gente converse com os nossos filhos, leve a palavra por onde a gente for e centralize a palavra dentro de casa. E eu quero te parabenizar, porque se você está ligado na Rede Super, mostra que pelo menos esse terceiro aspecto você já está preservando aí. Porque a palavra de Deus está sendo prioridade na sua vida. Acho que nenhum outro canal, se você mudar, não muda não, mas se você mudar, não vai estar a palavra de Deus sendo pregada igual a gente está pregando aqui não. Parabéns, porque você já está aí caminhando para ser um ótimo professor, ótima professora dos seus filhes. Amém? Vamos Amém. orar? Vamos. Vamos pedir pelas famílias, pedir pelos pais, para que a gente possa ser bons professores para os nossos filhos. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa palavra em Deuteronômio que veio diretamente aos nossos corações. Te agradecemos por essa revelação, Senhor, que nos ensina como seremos e como podemos ser modelos para os nossos filhos. Entendemos, Senhor, que a Tua palavra tem que estar no nosso coração. Entendemos que temos que, por onde quer que estejamos, a Tua palavra tem que estar conosco. Também entendemos que ela tem que estar, em primeiro lugar, presente na nossa casa, Amém. Na nossa família. E é isso que nós queremos para a nossa casa, para os nossos filhos e o que a gente ministra na vida de todos os nossos telespectadores, que eles tenham esse desejo de buscar essa excelência em suas casas. Ó Pai, olha para nós e nos perdoa, porque muitas vezes temos sido maus professores. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Que nossos filhos possam, Senhor, ver em nós exemplos de vida, que Amém. Queiram copiar, que queiram repetir, que queiram aprender. E que nossas palavras sejam também, Senhor, condizentes com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente haja, para que realmente possamos ser ótimos professores, ó Deus. Ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos, Senhor, a tirarmos a Tua palavra só da nossa mente, levá-la para o nosso coração, Senhor, para que a gente possa, então, fielmente poder ministrar essa palavra aos nossos filhos. Te agradecemos por esse momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém.